Existem pessoas cuja morte não é uma surpresa, mas ainda assim chega como um choque. Não pelo inesperado, Laura Cardoso tinha 98 anos. Havia vivido uma vida extraordinária até o último momento. O choque é outro. É a consciência repentina de que uma presença que sempre esteve lá, que estava na televisão quando o Brasil ainda estava aprendendo o que era televisão, simplesmente não está mais. Laura Cardoso morreu na noite de 17 de agosto de 2026. Foi na sua casa, no bairro de Sumaré, em São Paulo, por volta das 23h20. A filha Fátima confirmou a notícia. A causa foram causas naturais, uma vida de 98 anos, que chegou ao fim da forma mais serena que uma vida assim poderia chegar. Mas o que esse número representa? 98 anos. Mais de 80 anos de carreira artística, mais de 60 novelas, décadas de teatro, de cinema, de rádio, de televisão, uma voz que dublou personagens animados, um rosto que foi vilã e matriarca, coadjuvante e protagonista, comédia e drama em produções que atravessaram 6 décadas de televisão brasileira. Ela estava na televisão brasileira antes da televisão brasileira saber o que era. Em 1952, quando a TV Tupi ainda estava tentando entender que linguagem aquele novo veículo precisava ter, Laurinda de Jesus Cardoso Laura, para o Brasil inteiro, estava lá, ajudando a inventar o que seria a telenovela nacional. O Brasil acordou nesta terça-feira de 18 de agosto, sem uma das vozes que o acompanhava desde o começo. Este vídeo é uma homenagem. Para quem a amou nas novelas, para quem não sabia o nome, mas reconhecia o rosto, para quem vai ouvir agora, pela primeira vez, a extensão do que ela foi. Inscreve no canal e ativa o sino, porque essa história merece ser contada com o cuidado que ela merece. Laurinda de Jesus Cardoso nasceu em 13 de setembro de 1927, na cidade de São Paulo, filha de imigrantes portugueses. A infância foi no bairro do Bexiga, aquele pedaço de São Paulo onde os italianos plantaram raízes profundas, onde os teatros existiam antes das televisões e onde uma criança criativa tinha acesso a um tipo de cultura que o restante da cidade ainda não tinha chegado. Os pais resistiram. É a história de quase todo artista dessa geração, a família que queria diploma, segurança, uma profissão que pagasse as contas com previsibilidade. Mas, com 15 anos, Laurinda já havia decidido. Entrou para as radionovelas na Rádio Cosmos. A voz que o Brasil ainda não conhecia começou a existir ali, no microfone de uma rádio paulistana, interpretando personagens de histórias que chegavam às casas das famílias pelo rádio. O rádio foi a escola que formou Laura Cardoso e toda uma geração de atores que, poucos anos depois, seria convocada para fazer algo que nunca havia sido feito antes no Brasil. As radionovelas ensinavam algo que a televisão precisaria mais tarde: a arte de fazer existir um personagem sem nenhum recurso visual. Apenas a voz, o ritmo, a respiração, a emoção transmitida por frequência sonora. Quem aprendeu a atuar no rádio, aprendeu a construir um personagem de dentro para fora, porque de fora não havia nada. Laura Cardoso passou anos nessa escola antes de aparecer diante das câmeras. E quando apareceu, trouxe tudo aquilo à precisão técnica, o controle da voz, a capacidade de habitar um texto sem deixar que o texto a engolisse. Em 1950, a televisão chegou, e chegou sem manual. Nenhum ator sabia exatamente como se comportar diante daquelas câmeras. Não havia parâmetro, não havia referência nacional, não havia modelo a seguir. O que havia era um grupo de artistas que vinha do rádio e do teatro, que havia aprendido a habitar uma história com a voz e com o corpo, e que precisava adaptar tudo isso para um veículo que transmitia a imagem em tempo real para casas de um país que ainda estava se acostumando com a ideia. Laura estava nesse grupo. Em 1952, com 25 anos, estreou na TV Tupi no programa Tribunal do Coração. Ao seu lado, outros nomes que se tornariam lendas da televisão brasileira: Lima Duarte, Lolita Rodrigues, Yara Lins, Márcia Real, Vida Alves. E Fernando Baleroni, o ator e diretor, com quem Laura se casaria em 1949, com quem construiu uma vida enquanto ambos construíam a linguagem de um novo veículo que o Brasil inteiro estava começando a assistir.
Nenhum daqueles artistas tinha um manual. A televisão era uma tecnologia nova num país que ainda estava com menos de 1/3 de alfabetizados. O aparelho era caro, acessível apenas para as famílias de classe média para cima. Mas a programação que aqueles primeiros atores criaram foi tão magnética, tão capaz de capturar a atenção, que em poucos anos o Brasil inteiro estava descobrindo um jeito de ter acesso àquelas histórias. Laura Cardoso ajudou a fazer isso acontecer. Estava lá quando o Brasil ainda não sabia que precisava daquilo. Eles não estavam apenas atuando, estavam inventando. A telenovela brasileira, como formato, o ritmo das cenas, o modo de entregar o diálogo para a câmera, a cadência que faz o espectador querer saber o que vem a seguir, foi construída por esse grupo de pioneiros que levou o que sabia do rádio e do teatro e adaptou para algo que ainda não tinha nome definido. Laura Cardoso estava no centro disso. Ao longo dos anos 50, ela trabalhou em produções da TV Tupi, que ajudaram a solidificar o que seria a novela brasileira. Em 1959, atuou em Um Lugar ao Sol, adaptação do romance de Theodore Dreiser. A TV Excelsior, a Record TV e a TV Cultura também receberam a presença dela ao longo das décadas seguintes, numa trajetória que não conhecia fronteiras entre emissoras. E havia outra faceta que poucos mencionam. Laura Cardoso foi dubladora. Sua voz deu vida à personagem Betty no desenho animado Os Flintstones, quando o Brasil ainda não tinha descoberto completamente o que era a animação americana. Uma voz que entrou nas casas de crianças que nunca saberiam quem estava por trás do microfone. Fernando Baleroni não foi apenas o marido. Foi o parceiro de trabalho, o colega de elenco, o homem que estava ao lado dela nos anos de invenção da televisão brasileira. Eles se conheceram na TV Tupi, que era também o lugar onde a televisão do Brasil estava sendo inventada. Trabalharam juntos durante décadas, e quando Fernando morreu em 1980, levou consigo uma parte da história que eles tinham construído juntos, mas deixou também o exemplo de uma vida dedicada ao mesmo ofício, a mesma convicção de que a arte valia o que exigia em troca. Fernando Baleroni morreu em 1980. Eles haviam sido casados por 31 anos, companheiros de trabalho, companheiros de vida, dois artistas que construíram a televisão brasileira lado a lado. A perda foi enorme, e Laura, como fez com tudo ao longo da vida, continuou. Os anos na Globo coincidiram com o período de maior domínio da emissora na audiência brasileira. Era a televisão que o Brasil assistia, não uma das opções, mas a opção. Estar no elenco de uma novela da Globo nos anos 80, 90 e 2000 era estar na conversa que o país inteiro tinha na manhã seguinte. Laura Cardoso estava nessa conversa com uma frequência que poucos atores conseguiram sustentar. Não era sempre protagonista, mas era sempre presente. E havia algo na presença dela que elevava tudo ao redor. Atores mais jovens que trabalharam com ela descrevem a experiência de contracenar com Laura Cardoso como uma aula que nenhuma escola poderia oferecer. A técnica impecável aliada à generosidade de quem sabe que a cena é maior do que qualquer um dos atores dentro dela. Em 1981, depois de 2 anos dedicada exclusivamente ao teatro, a TV Globo fez um convite que marcaria a segunda grande fase da carreira. A novela Brilhante, escrita por Gilberto Braga, foi a porta de entrada para aquela que se tornaria a casa dela pelo restante da carreira. Laura chegou à Globo com mais de 30 anos de televisão acumulados. Chegou como veterana, com uma autoridade cênica que jovens atores observavam com silêncio respeitoso. O que veio depois foi uma sequência de personagens que o Brasil inteiro assistiu e reconheceu. Isaura, em Mulheres de Areia, ao lado de Glória Pires e Sebastião Vasconcelos. Guiomar, em A Viagem. Carmen, em Chocolate com Pimenta. A vilã Dona Sinhá, em Sol Nascente, um dos papéis que revelou uma faceta que o público adorou descobrir. Laura Cardoso era capaz de ser profundamente antipática de um jeito que fazia o espectador querer mais. A matriarca Donana, em Pão, Pão, Beijo, Beijo, uma dessas personagens que a câmera simplesmente ama, que tem uma qualidade de presença que não se ensina. A lista de novelas que Laura Cardoso integrou ao longo das décadas na Globo é também uma lista dos maiores sucessos da emissora. Cada produção em que ela participou tinha audiências na casa das dezenas de milhões de pessoas. Cada vilã que ela interpretou gerou conversas no dia seguinte.
Cada matriarca que ela habitou se tornou referência, o tipo de personagem que os autores já escrevem, pensando nela, sabendo que existe uma atriz capaz de levar aquilo a um lugar que o texto sozinho não alcança. Cada um desses personagens carregava uma marca específica que distinguia o trabalho de Laura Cardoso do trabalho de atrizes que apenas ocupavam a cena. Havia sempre alguma coisa além do texto, um gesto que não estava escrito na rubrica, um silêncio que dizia mais do que a fala seguinte, uma qualidade de presença que os diretores buscavam e que os câmeras capturavam porque ela simplesmente existia lá, sem ser fabricada. É o tipo de qualidade que se desenvolve ao longo de décadas de trabalho constante, não de ensaios esporádicos, mas de anos e anos de entrega diária ao ofício. Em novembro de 2020, Laura Cardoso sentou com Pedro Bial no programa Conversa com Bial. Tinha 93 anos. O episódio havia sido gravado para celebrar os 70 anos da televisão brasileira, e ali estava ela, a recordista, a atriz com mais novelas na história do país, falando sobre o começo, sobre os pioneiros, sobre o que era inventar uma linguagem sem saber que estava inventando. A memória era precisa, as histórias, vívidas, a leveza intacta. A entrevista com Bial foi um dos documentos mais bonitos já produzidos sobre ela. Não pela informação, a carreira já estava documentada, mas pela leveza com que ela falava de décadas de trabalho, como se tudo aquilo tivesse sido leve, como se nunca tivesse pesado. Havia uma elegância no modo como ela se relacionava com a própria história, sem vaidade excessiva, sem a amargura de quem acha que não foi suficientemente reconhecida, sem o cansaço de quem carregou muito por muito tempo. Era uma mulher que havia feito o que amava durante 80 anos e que sabia disso. Em março de 2024, a Globoplay lançou um episódio do programa Tributo dedicado a ela. Laura se reencontrou com a atriz Dira Paz e recebeu depoimentos de colegas de décadas de trabalho, 96 anos, e a televisão que ela havia ajudado a inventar ainda dedicando 1 hora inteira para contar a história dela. Seu último trabalho na televisão havia sido em 2019, em A Dona do Pedaço, na Globo, a mesma emissora com a qual havia chegado em 1981 e da qual nunca se separou de verdade, mesmo quando as participações se tornaram mais esporádicas com o passar dos anos e da idade. Mas a carreira não parou ali. Em 2025, com 97 anos, Laura Cardoso atuou no filme Dona Rosinha. 97 anos, trabalhando, em frente à câmera, habitando mais um personagem, fazendo mais uma coisa que havia feito a vida inteira. Existe uma frase que os atores usam quando precisam descrever o que é o ofício no seu melhor estado. Não é o que você faz, é o que você é. Para Laura Cardoso, atuar não era uma atividade que ela exercia quando havia convite e contrato. Era uma forma de existir. E quando você vê uma mulher de 97 anos na frente de uma câmera, entregando um personagem com a mesma presença de quem está no ofício há 80 anos, você entende que não é empenho ou esforço que explica aquilo. É identidade. É quem ela era. Dona Rosinha foi o último personagem. O Brasil talvez não saiba disso ainda. Mas é esse o frame final da carreira mais longa da história da televisão brasileira, uma mulher de quase 100 anos, diante de uma câmera de cinema, sendo exatamente o que sempre foi. Não existe em toda a história do entretenimento brasileiro um exemplo de longevidade artística que se compare ao de Laura Cardoso. Não é apenas que ela viveu muito, é que ela trabalhou até quase o fim, com a mesma presença, com a mesma entrega, com a mesma capacidade de transformar texto em verdade que havia aprendido aos 15 anos numa rádio de São Paulo. 98 anos, mais de 80 de carreira, mais de 60 novelas. Um casamento de 31 anos com o homem que foi seu parceiro no palco e na vida, 2 filhos. Uma filha que ontem à noite confirmou ao Brasil a notícia que o Brasil não queria receber. Laura Cardoso não foi apenas a atriz com mais novelas na história da televisão brasileira. Ela foi uma das pessoas que decidiu o que essa televisão seria. Em 1952, quando tudo ainda estava por ser inventado, ela estava lá, com a voz que havia treinado no rádio e a presença que havia desenvolvido no teatro, ajudando a criar uma linguagem que dezenas de milhões de pessoas consumiriam nas décadas seguintes sem saber que havia sido inventada. Ela pertence a uma geração que não existe mais.
Os pioneiros que inventaram a televisão brasileira foram saindo um a um ao longo das décadas. Lima Duarte, Lolita Rodrigues, os nomes que estavam lá em 1950, 1952, nos primeiros anos de um veículo que ninguém sabia ainda o que seria. Laura foi a última, a mais longeva, a que ficou mais tempo, e agora foi a última a partir. Existe algo que vai além do luto pessoal quando se perde alguém assim. É a consciência de que uma conexão com um tempo específico se encerrou. Não há mais ninguém que estava lá naquela primeira transmissão, naquele primeiro estúdio improvisado, naquele primeiro grupo de artistas que olharam para as câmeras sem saber exatamente o que estavam fazendo. Esse fio direto com o começo da televisão brasileira foi cortado ontem à noite em Sumaré. O Brasil que Laura Cardoso viu nascer a televisão em preto e branco, que entrou na sala das famílias de classe média nos anos 50, a telenovela que se tornou o formato mais popular da televisão nacional, a Globo que dominou a audiência por décadas, o streaming que chegou para mudar tudo no final da carreira dela. Esse Brasil era muito diferente do Brasil em que ela nasceu em 1927. Ela atravessou tudo isso, viu cada transformação e em cada fase encontrou uma forma de continuar sendo relevante, de continuar trabalhando, de continuar sendo Laura Cardoso. Não havia saudosismo no modo como Laura Cardoso se relacionava com a própria carreira. Havia continuidade. Havia a certeza de que o que ela fazia era válido em qualquer época, em qualquer formato, em qualquer tela. O que fica é o trabalho. E o trabalho é imenso. São décadas de personagens que viveram nas salas de estar do Brasil inteiro, nas casas de pessoas que nunca a conheceram pessoalmente, mas que a acompanharam por anos numa frequência que poucas relações humanas reais conseguem replicar. A televisão cria esse tipo de intimidade impossível, um rosto que você vê todos os dias, que você associa a histórias que você sentiu junto, que você lembra de onde estava quando assistiu. Laura Cardoso esteve em muitos desses momentos, em muitas dessas salas de estar, em muitas dessas histórias que ficaram, em muitos desses invernos com cobertor e novela, em muitas dessas tardes de domingo com a família reunida em torno de uma cena que todo mundo ia comentar na segunda-feira, no velório marcado para esta terça-feira, no Funeral Home da Bela Vista, em São Paulo, entre as 8 e as 14 horas, vão aparecer colegas que trabalharam com ela em décadas diferentes, fãs que a acompanharam por toda a vida, pessoas que nunca a conheceram pessoalmente, mas que sentiram a perda de uma presença que havia estado ali desde sempre. A televisão brasileira vai continuar. As novelas vão continuar. Novos atores vão aparecer e construir carreiras que em 40 anos serão olhadas com a mesma reverência com que hoje olhamos para a de Laura Cardoso. É a lei natural de qualquer arte a continuidade através das gerações. Mas o começo foi o que foi. E o começo incluía Laurinda de Jesus Cardoso, com 15 anos, num microfone de rádio em São Paulo, sem saber exatamente onde aquilo ia chegar. Que a memória dela seja à altura do que ela construiu. Se esse vídeo te fez lembrar de algum personagem dela que ficou na sua memória, escreve nos comentários, porque esse canal existe para contar histórias que merecem durar. E a história de Laura Cardoso é uma das maiores que a televisão brasileira já produziu. Deixa o like antes de sair. É o que mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo que honra quem merece ser honrado precisa chegar em mais gente. Inscreve no canal e ativa o sino. Os próximos vídeos continuam chegando. E antes de você ir, a pergunta que fica: qual é a cena, a personagem ou a novela da Laura Cardoso que ficou com você? Pode ser algo que você lembra claramente. Pode ser uma sensação, uma memória de infância, um rosto que você reconhecia sem saber o nome. Escreve aqui embaixo. Ela merece esse espaço. Descanse em paz, Laura. O Brasil vai sentir sua falta de um jeito que não tem palavras certas para descrever. Até o próximo vídeo. Obrigado por estar aqui.